Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre psicologia infantil, sobre desenvolvimento infantil. Nós já falamos lá no outro vídeo que o desenvolvimento infantil se trata da maturação dessa criança, do desenvolvimento dela físico, biológico, social e cognitivo. São muitas evoluções que esse bebezinho que saiu de dentro de nós, tão pequenininho, vai ter que passar, certo? Mas primeiro eu queria deixar aqui uma observação para dizer, para informar, para falar que a psicologia do desenvolvimento infantil, ela é uma especialização, certo? Quando nós entramos na graduação de psicologia, muitas pessoas acreditam que vão estudar a psicologia, mas chegam lá, ficam sabendo que as psicologias, a graduação de psicologia se trata de todas as psicologias, e dentro disso, dentro do estudo, conforme vai passando o curso, nós vamos nos identificando com qual psicologia nós vamos querer trabalhar, certo? Então, só para deixar claro, a psicologia do desenvolvimento infantil não é apenas uma cadeira na faculdade, ela é uma especialização, porque ela abrange muitas coisas sobre a criança, e nós, como psicólogos, todos nós, que lidamos com criança, deveríamos ter pelo menos uma base dessa importante psicologia, certo? Essa psicologia do desenvolvimento infantil, ela tem duas vertentes muito fortes, tá? E as duas são muito populares. Uma, que é a mais popular, diz que a criança já nasce com certas capacidades e o meio em que ela cresce é que vai influenciar muito no comportamento dela e na evolução dela, certo? A segunda vertente, que não é muito popular assim, mas ela existe e também é muito conhecida, ela diz que a maturação do sistema nervoso central é que influencia, é que tem o grande compromisso, é aquele que faz a evolução e o desenvolvimento da criança. Ele é que controla basicamente todo o comportamento e todo o desenvolvimento da criança, tá? Essas são as duas vertentes mais conhecidas aí da psicologia do desenvolvimento infantil. Aí vem e me perguntem assim: e qual das duas que você concorda? Eu não concordo com nenhuma das duas, porque eu acredito que as duas são muito radicais. Também acredito que tanto o meio ambiente como o sistema nervoso central, eles precisam ser os dois juntos estimulados para que a criança se desenvolva saudável, Nós já falamos lá no vídeo sobre os primeiros fases da criança, como é importante o psicomotor. Ela tem que aprender com o corpo, ela tem que ficar no chão, ela não pode ficar amarrada, ela tem que saber o espaço, o quanto antes se colocarem essa criança num tapete cheio de almofada para ela deitar, rolar e sair, melhor vai ser para ela. Por quê? Porque o sistema nervoso central dela está em desenvolvimento e é preciso ter essa conexão. A criança vai fazer conexões do encéfalo caudal lá com as suas partes, partes inferiores e superiores vão estar sendo conectada uma à outra. Por isso que é importante os dois, tanto o meio ambiente quanto a maturação do sistema nervoso central. É claro, gente, que um bebezinho de 2 meses, ele tá lá e a mãe tá lá ansiosa para ele dizer mamãe, mamãe, mamãe. Aí ela fica lá em cima do nenezinho todo dia
Mãe, mamãe, 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 não é? A gente vê isso muito, né? É claro que a criança de 2 meses não vai falar mamãe, mesmo que ela fique ali o dia inteiro, todos os dias, a criança não vai falar mamãe. A criança vai começar a falar mamãe quando o sistema nervoso central estiver amadurecido a ponto de ela conseguir falar mamãe, começar a falar. Então, tanto um quanto o outro influencia. E sabe por quê? Porque é claro que a menina, um nenê com 2 meses não vai conseguir falar mamãe porque o nervoso central dela não está maduro para isso. Biologicamente ela não tem essa maturidade, mas nós também sabemos através das observações com os bebês que aquele bebê que tem uma maior verbalização com o adulto, que o adulto verbaliza coisas para o bebê, ele tem mais possibilidade de falar mais cedo do que aquela outra que não teve tanta verbalização com o adulto. O adulto não verbalizou as coisas com ela, não teve esse estímulo da fala, né, de como se movimenta a boca. Então, isso também a gente se observa. Então, tanto um quanto o outro influenciam no desenvolvimento da criança, sim. E é isso que eu acredito, certo? A vertente popular e a vertente menos popular, o que vocês acham delas? Falem aí, comentem vocês. O que vocês acreditam? Vocês acreditam que um é uma ou outra, ou é as duas? Comentem aí, gente, para deixar o meu canal mais bonitinho com o comentário de vocês, tá? Então, dentro dessa psicologia do desenvolvimento, a gente vê várias fases, né? A gente estuda fase do Freud, a fase de Piaget, porque precisa dessa interação, dessa ligação de outras psicologias também, para a gente poder até contestar ou testar ou observar essa psicologia do desenvolvimento, né? Então, as primeiras memórias, por exemplo, o sorriso, né? Como é que ela começa a sorrir para a mamãe e para o papai, quando isso ocorre, o medo dos estranhos, né? Como é que isso ocorre, o pensamento. Vocês sabiam quando que o bebê começa a pensar? Quando é que ele começa a pensar? A mãe está me enganando, ela está me chamando para nada. Lá com 2 meses não é, né? Lá ela percebe que a mãe não tem intenção nenhuma em chamar o nome dela. Então aquilo já se tornou um hábito para ele ouvir a mãe chamar o nome sem ter nenhuma intenção para isso. E aí ele se cansa, como eu falei. Também tem o planejamento, como é que eu vou sair daqui desse carrinho que me trancaram aqui, que me amarraram, como que eu faço? Isso também já acontece ali, nos primeiros anos de vida. Ele não vai ficar lá com 3 anos, chegar lá na escolinha, na pré-escola, com 3 anos e vai começar a planejar as coisas. Não, ele já está planejando bem antes. E quem tem bebezinho em casa, observa isso, observa essas coisas, né? Daí chega na clínica e diz: doutora, olha só, ele não conseguia fazer isso mês passado, agora olha o que ele já está fazendo. Porque é assim, gente. O desenvolvimento infantil, ele é muito rápido. E olha como ele é complexo, que ele vai do 0 aos 2 anos, né, com uma fase muito importante, e depois ele continua até os 12 anos, com fases mais importantes ainda. Porém, essas primeiras fases são cruciais, porque é aqui que ele vai iniciar o pensamento, é aqui que ele vai começar a percepção, é aqui que ele vai desenvolver a capacidade visual. Então, muitas coisas acontecem nesse período aí, certo? Hoje a gente fala um pouquinho sobre a memória, né? Porque a memória, ela se inicia lá na 10ª semana. Veja bem, hein, gente?
10ª semana, o bebezinho está com 2 meses e pouco. Então, ele começa a ter uma nova capacidade, que é lembrar de algum evento que se passou há pouquinho tempo atrás. Eu cheguei aqui, estava o bebê ali, eu dei um susto no bebê, o bebê levou um susto e chorou. Eu saio daqui, a mãe dele vem, abraça ele, beija, acalma ele. Eu vou lá no banheiro, quando eu volto, eu entro aqui, ele olha para mim e chora, porque ele lembra que fui eu que assustei ele. E é uma memória, já está começando a memória. É pequenininha, mas ela já existe. Ela é tão pequenininha que ela tem um nome pequeno, amênico. Ela é uma memória amênica, é pequena. E eu não sei se está certo essa palavra, mas é assim que eu falo. Então, me desculpe, viu, meu erro aí na minha pronúncia, porque eu tenho que ter a palavra aqui escrita para me saber corretamente pronunciar. Eu tenho um problema aqui com algumas palavras, vocês já devem ter visto, né? Mas, enfim. Vamos continuar aqui com o nosso assunto. Então, a criança, ela começa, já na 11ª semana, a ter esse tipo de memória. Então, um certo tempo atrás aí, surgiu aí entre tantos especialistas em autismo que tem aí agora nas redes sociais, né? Todo mundo agora é especialista em autismo e tal. Bem no começo disso aí, existiam muitos posts que falavam sobre as características da criança, como reconhecer se o seu bebê é autista ou não. Imagina, tá certo. Ainda se vê isso aí hoje, né? Hoje em dia a gente vê gente aí diagnosticando aí nos seus postzinhos o autismo, mas isto não é assim, não é... você atendeu a certas características, então você é autista. Isso aí vocês deixem para o especialista fazer, certo? Porque às vezes acontece algumas coisas que não é para acontecer, como isso, o bebezinho que não atende ao chamado do seu nome, ele tem uma característica autista. Este era o post, tá? O post que circulou, bombou aí para a internet, as mães ficaram tudo, o quê? Fazendo experiência em casa. O bebezinho estava sentadinho lá no carrinho, a mãe lá na cozinha, daí do nada ela dizia, Pedrinho. Aí o Pedrinho olhava. Aí a mãe voltava a lavar a louça. Pedrinho. Aí o Pedrinho olhava. A mãe voltava para lavar a louça, porque ela queria ter certeza que todos os dias ele ia entender o nome dele e ele ia olhar, porque senão, caso ele não olhasse, ele poderia ser autista, né? Então, o bebezinho de 2 meses, ele até aguenta, sabe, essas coisas, essas brincadeiras que você faz 300 vezes com ele. Ele faz, ele gostando ou não gostando, ele vai reagir, né? Você chama ele ali 1 ano, 1 ano e meio, 300 vezes ele vai te olhar. Mas acontece uma coisa depois dos 2 meses, que é a tal da... ele se habitua àquele estímulo. E aí ele perde, ele cansa, ele se aborrece, ele não quer mais saber daquilo. Então, por isso que às vezes, né, a gente tem brincadeiras que a gente faz com os bebezinhos de 1 mês e meio a 2, e eles são muito, eles se divertem muito, mas já lá com 2 meses e meio eles não querem mais saber. Ele, quando vai fazer aquela brincadeira, ele se irrita, ele se joga para trás, ele se aborrece, porque eles cansaram, aquilo ali já virou hábito para eles. Assim foi com os bebês que as mães faziam a experiência de chamar o nome. Virou um hábito, eles se cansaram, e a partir do momento que isso se fez neles, de se aborrecerem, eles não olharam mais quando a mãe chamava pelos seus nomes, né? Então, a mãe olhava, Pedrinho, o Pedrinho ficava lá, para que eu vou olhar para minha mãe? Ela não tem intenção nenhuma, não quer me dizer nada, ela só quer chamar meu nome para nada. Então, ele percebe que não tem nenhum motivo para ter sido chamado, ele se cansa e ele não quer mais brincar disso e ele não olha
Não olha. Ele não olha, ele fica olhando para o seu brinquedo, ele olha para o outro lado, ele faz qualquer outra coisa, mas ele não olha. Ele é autista? Não, gente. Ele está numa fase do desenvolvimento que precisa de outro estímulo para saber se ele é autista ou não. Com 2 meses ainda é muito cedo, viu? Só para saber. Que os pediatras já sabem, né? Mas o leigo não sabe. Então, é muito cedo. Não fique tentando fazer experiência na sua casa de acordo com os posts que você vê aí no Instagram sobre autismo, sobre síndrome de Down, para ver se o seu bebê é ou não. Não faça isso. Fique aqui no canal, vamos conversar sobre desenvolvimento infantil. Você vai ver que muita coisa que o seu bebê faz é normal, é saudável, faz parte do desenvolvimento, faz parte daquela fase ali. Não tem como tu ficar fazendo experiências pelas coisas que você vê no Instagram, certo? Vamos levar o seu bebê, se você tem dúvida, você leve o seu bebê para um pediatra, se ele achar que realmente precisa, ele vai encaminhar você para um psicólogo, o psicólogo vai fazer a avaliação psicológica que esse bebê vai ter que conversar com o neurologista, é uma série de profissionais para dar um diagnóstico de autismo, não é somente um profissional. Os profissionais têm que fechar a mesma coisa para ser dado o diagnóstico, certo? Quando se vai num pediatra e ele diz suspeita de autismo, é uma suspeita de autismo, não é ainda um autismo, certo? Então, vamos tomar cuidado com essas coisas, tá? Porque isso é muito perigoso e ficar rotulando as crianças é mais perigoso ainda, porque dependendo da fase que ela está, as memórias já estão presentes e isso fica como uma marca no seu emocional, uma marquinha, um furinho naquela parede onde devia ter um tijolinho, certo? Então, por hoje é só, mas amanhã nós colocaremos outro vídeo aqui para falar mais sobre essas memórias, né? Essa nova habilidade dela e também sobre o sorriso e o medo do estranho, tá certo? Até amanhã, eu espero vocês aqui e enquanto isso, me ajude, por favor, ajude eu a levar saúde mental para as crianças. Compartilhe meu vídeo, comente.